Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Conalink, a palestra Escola que ainda não existe, quem forma os professores do amanhã. É uma palestra que vai trazer grandes reflexões, né, sobre a educação, quem forma nós docentes. Então, vamos lá. Entre a pesquisa e o chão da escola, para vocês conhecerem um pouquinho, né, da minha experiência profissional. Sou professor formador de professores, né, da educação básica, passei pela educação básica, iniciei a educação básica, onde estou também atualmente, ensino superior, pós-graduação, trabalhando ali com professores na formação continuada, em novas práticas. Fiz mestrado em educação com ênfase em gamificação para novas metodologias no ensino de ciências e no doutorado agora por meio da inteligência artificial, né? Eu vou pesquisar a prática na formação docente sobre a inteligência artificial, qual vai ser os benefícios, quais vão ser os próximos passos, né, da inteligência artificial na formação de professores. Então, eu investigo o que muda quando a escola muda. A gente sabe que a escola mudou, então a gente precisa, como professor, também mudar. Não é sobre acompanhar tendências, é sobre formar professores autores capazes de reinventar a escola possível. A gente sabe que a gente está vivendo um novo contexto e precisamos também nos reinventar na sala de aula para conseguir atingir o objetivo que é nos imposto, que é nos colocado no dia a dia na escola. Eu não vim falar do futuro, eu vim falar do futuro que a gente já começou. Antes da pandemia, né? A pandemia já tem algum tempo, né? Vamos por aí, uns 6 anos. Mas antes, a tecnologia ela estava sim presente na escola, mas não estava tão em alta, né? Tão sendo utilizada. Após a pandemia, a pandemia, na verdade, acelerou esse processo. Então, a escola teve que se reinventar, os professores também tiveram que se reinventar sozinhos, né? Buscar a formação sozinhos para conseguir chegar onde a gente está nesse contexto em 2026. Então, o futuro e a nova escola já se iniciou, já faz alguns anos. Então, Freire já falava, né, que a escola precisou mudar antes de estar preparada para mudar. E a gente viu isso acontecendo após o período pandêmico. No ensino remoto emergencial que a gente teve ali em 2020, 2021, isso aconteceu. A escola não estava preparada para o ensino remoto. Não foi um ensino híbrido que a gente fez, não foi um ensino online, foi um ensino remoto emergencial, pois não tínhamos a estrutura, né? E a gente não pode chamar também de um ensino online, foi um ensino remoto emergencial. Então a escola mudou sem ter a sua estrutura, né? Sem ter a preparação para que isso acontecesse. O mundo mudou, a gente já sabe. Nós temos várias ferramentas tecnológicas e a escola, ela mudou? A gente sabe que a escola teve uma mudança significativa, principalmente como eu comentei, no contexto pós-pandemia. E ainda está em mudanças, né? A gente fala que ali, pós-pandemia, teve rupturas e reinvenção educacional. A tecnologia está presente no dia a dia. As escolas receberam notebooks, computadores, mais cabeamento de internet, então teve um investimento de infraestrutura. E isso fez com que a escola mudasse. Os professores tiveram que reinventar sozinho e pensar em como utilizar isso sozinhos para ter um ensino mais fiel, um novo ensino para conseguir chegar nos alunos que, pós-pandemia, vieram muito fixados, né, muito com a tecnologia nas palmas da mão. A escola como espaço de reconstrução. Então, a escola lá é um espaço de reconstrução. E esse momento que a gente vive na escola é o que está acontecendo. A gente, além de construir conhecimentos, a gente tem que reconstruir a própria educação, o próprio ser humano,
os próprios alunos, às vezes até mesmo os próprios professores precisam se reconstruir para conseguir avançar nesse contexto que a escola está passando atualmente. Então, novo normal, será que isso é normal? É um novo normal? Já era normal anteriormente? Ou é múltiplas normalidades? A gente se pergunta, isso é novo? É uma normalidade só? São várias, né? Aí entra a questão, né? A gente teve medo desse novo normal, teve crise para acostumar com esse normal. Tivemos que nos adaptar, né? Como eu comentei, a gente teve que aprender sozinho esta questão, ou a gente aprendia, ou a gente se adaptava ao novo normal, aceitava diante das nossas frustrações, né? Das nossas crises, dos nossos medos. Aí veio aquilo, a desigualdade educacional escancarada. Quando a tecnologia chegou na escola, ou até mesmo lá no ensino remoto emergencial, enquanto a pandemia estava acontecendo mundialmente, a gente observou, viu a desigualdade educacional, que ainda é muito grande. Nós temos escolas estaduais, né, não só estaduais, como escolas públicas municipais, entre outras de algumas regiões, que têm uma grande desigualdade. E isso ficou muito grande na pandemia. Pós-pandemia também, naquele retorno também que teve, né, híbrido, aquele retorno que alguns alunos ficavam em casa, em uma semana, na outra, outros alunos iam até a escola. Os alunos que ficavam em casa, às vezes também não tinha a ferramenta tecnológica, né, para conseguir se adaptar a esse novo normal que a educação estava passando. Os professores reinventaram, né, as práticas. Então, os professores tiveram que pensar em novas metodologias, para que a gente conseguisse ter um, um êxito de aprendizagem com os estudantes. Então, a gente teve que pensar em novas práticas, em práticas que os estudantes gostavam, coisas que eles gostam, por exemplo, gamificação. Eles gostam de jogar, eles gostam de estar no celular. É, quiz, esses jogos online também entrou muito em alta. A escola não é uma ilha. A gente sabe que a escola não é uma ilha. Ela reflete as contradições da sociedade. Então, Libani já fala isso. A gente vê ali as contradições, as desigualdades da sociedade espelhada na escola. Então, isso fica muito em alta para a gente. Professores no olho do furacão. Isso todos nós passamos nesse contexto. Então, nós ficamos nesse meio desse furacão. Então, teve pressão emocional em relação a aprender, em relação à pedagogia do professor, né? Uma pressão emocional e pedagógica, da gestão com o professor, do professor com os estudantes. Então, o professor ele teve que se reinventar. E o problema dessa pressão foi porque foi uma cobrança muito alta, mas o professor ele teve que correr atrás sozinho, aprender sozinho. Então, aumentou muito mais essa pressão. O professor se viu num lugar, eu estou sozinho, como que eu faço? Ele mesmo teve que correr atrás e buscar a sua formação. Então, isso é como o professor teve, né? É que aprender fazendo. Todos nós, professores, aprendemos fazendo. Não tivemos apoio suficiente. Ou aprende ou não aprende, mas sem um apoio, né? Que isso deveria estar presente ali. Então, a responsabilidade sem preparo adequado. Oliveira já fala que nós tivemos uma responsabilidade, mas não tivemos um preparo para isso, né? Mas nós acabamos que tivemos que fazer essa responsabilidade no caso, né? Aprender fazendo.
o aprender a fazer, porque não tinha mais com quem, não tinha ninguém para fazer para a gente. Então, os professores são profissionais da relação humana e não meros executores de programas. Então, Nova já fala isso. Nós somos professores mediadores da relação humana. Podemos executar programas, ferramentas tecnológicas? Sim. Mas além dessas ferramentas tecnológicas, o professor é ainda um mediador. A ferramenta tecnológica, ela não vai fazer esse processo de mediação. Não tem como, porque o professor ele é ainda detentor do conhecimento, que ali na mediação ele vai transmitir um pouquinho. Ele não é mais o transmissor, como eu falo, sozinho numa sala de aula. Ele tem que fazer uma transmissão de conhecimento por meio da mediação pedagógica. Então, isso a gente vê agora com as metodologias ativas de aprendizagem, né? Que são metodologias que são muito antigas, mas que ficaram expostas e em altas, ficaram em altas agora pós-pandemia. E nós somos cobrados com isso. Metodologia ativa, metodologia ativa. Mas metodologia ativa não resolve todo o problema. Se você não saber como executar, você não pensar num propósito, você não pensar no objetivo, vai ser só uma coisa de que você vai fazer por fazer. E isso acaba indo contra você mesmo. Os alunos vão se desinteressar por quando, né, por metodologias que você leva que estarão inovando ali na sala de aula. A formação docente, o que ficou evidente nesse período, né, ou agora ainda é uma questão que a gente vê, a formação docente. Aí fica aquela pergunta que eu fiz, que é o nome da palestra, né? Escola que ainda não existe. Quem forma os professores de amanhã? Será que as universidades, será que as faculdades, universidades, centros universitários estão preparados para formar os professores de amanhã? Então, essa é uma pergunta que ainda está evidente. E a formação docente ainda é uma questão que ela ainda precisa ter uma evolução, né? Precisa ter uma evolução constante. Então, né, nesse período, entre todo esse período que a gente passa, a gente vê uma fragilidade na formação inicial. Como uma fragilidade? Atualmente, os cursos de graduação, de licenciatura, EAD, tomaram força total. Muitos professores fizeram licenciatura por ensino à distância, remota, mas a gente sabe que isso tem uma fragilidade na sua formação. Não é só pelo estudo, né? Porque a gente sabe que uma educação à distância, o professor ele precisa levar a sério, ele tem que se dedicar para isso. Só que você não leva a sério, mesmo que você faça o estágio numa escola, como é obrigatório também numa licenciatura por ensino à distância, fica uma fragilidade. Então, a gente ficou evidente agora na formação de professores uma grande fragilidade na formação inicial daquele professor. E essa formação inicial começa na licenciatura, quando ele escolhe ser professor e ele vai cursar uma graduação com ênfase em licenciatura, seja ela em pedagogia, seja ela em matemática, em ciências, física, química, é, temos uma grande fragilidade. E em áreas, né, como exatas, matemática, física, química, a fragilidade é ainda maior, porque entra a questão em relação ao cálculo mesmo, né? Às vezes, eu sei que a gente sabe, não eu sei, mas como todo mundo sabe, que o IAD você aprende por videoaula. Mas em questão de aprender o cálculo, é muito difícil você aprender sozinho sem ter uma mediação de um professor presencial. Então, a gente vê que tem grandes fragilidades iniciais na formação, já na primeira formação do educador.
Então, urgência de políticas efetivas, né? A gente sabe que a partir de agora, neste ano de 2016, não, né? 2026, licenciatura EAD está proibida por causa dessas fragilidades iniciais. O professor, ele precisa ser formado como um professor presencialmente. Não quer dizer que ele vai sair como um professor pronto, não. Ele vai aprender a ser professor no dia a dia lá na sala de aula, no chão da escola, né? Mas essas fragilidades que ficaram expostas inicialmente na primeira formação, agora com a proibição, né, da licenciatura em EAD, elas vão ficar menores, vão se tornarem menores, né? Então, isso é um passo muito importante, mas precisamos ter mais políticas efetivas educacionais relacionadas à licenciatura, porque a gente está aqui no Congresso de licenciatura, né? Então, a gente precisa ter esse foco, esse olhar para a nossa formação inicial, que é o que a gente escolhe para se tornar um professor. Formação contínua com necessidade. Nós precisamos ter formação contínua, mas não pode ser uma formação contínua, né, que não tenha sentido, como acontece em alguns cursos que as secretarias educacionais estaduais, municipais, federais fornece uma formação contínua que não tem sentido algum, que não tem um nexo, que não tem onde a gente aplicar isso, não conversa com a realidade da sala de aula. Então, por que uma formação contínua que nos auxilie, que nos ajude lá na sala de aula? Nós temos no cargo, né, várias horas de ATPC, de HTPC, de formação, que às vezes não nos agrega em nada, não contribui com a nossa formação docente em nada. E um foco games como estratégia de engajamento. É de fato necessário ter uma formação específica para isso. Porque a gente é cobrado por usar metodologias ativas, como eu comentei, mas nós não temos uma formação docente sobre isso. Às vezes a gente tem uma formação docente teórica. Teoria é muito bom, mas não nos ajuda na sala de aula no dia a dia. Nós temos professores de várias idades. Alguns professores mais novos, claro que ele vai ter familiaridade com a tecnologia muito mais fácil do que professores antigos. E é necessário uma formação docente, é, mão na massa, né? Uma formação que pegue na mão do professor, que vai ensinando isso, como faz isso. É necessário. Nova já fala, a formação não se constrói por acumulações de curso. Então, as secretarias estaduais, municipais, nos pedem para fazer tantos cursos, mas isso não é formação docente. Isso é acúmulo de diploma. Isso não é aprendizagem. Então, a formação não se constrói por acúmulos de cursos, mas pela reflexão crítica sobre a prática. Se o curso não faz nos refletir sobre a nossa prática, é uma formação docente que vai ficar na gaveta. É mais um diploma que você vai guardar, deixar lá no seu e-mail, ou se for físico, você vai guardar na gaveta. Não vai agregar em nada no dia a dia na sala de aula. E por quê? A gente precisa ter formações efetivas que nos fazem refletir, porque aí a gente vai conseguir acabar com algumas lacunas na formação docente de diversos professores do Brasil. Paradigma em mudança, não é só a tecnologia que está em mudança. O professor, agora, a gente sabe que o professor se tornou um mediador crítico. Ele precisa ter fundamentos para ter, para fazer uma crítica, né? A gente fala que criticar é fácil. Mas no campo educacional você não pode criticar por criticar. Você precisa ter um fundamento, uma base teórica baseados em autores
renomados da educação para você fazer a sua crítica. Porque se você faz uma crítica a um aluno lá na sala de aula, por criticar sem falar porquê disso, sem responder o porquê, ele não vai ter uma mera importância para ele. Ele vai entender que criticar é só criticar. É igual nos cobram, né? Professor tem que formar alunos críticos, mas criticar todo mundo já aprende sozinho. Na escola, a gente não pode ensinar a criticar sem ter um contexto, sem ter um argumento forte. Cultura pedagógica digital. A gente sabe que a gente está vivendo uma cultura muito alta digital. Agora, inteligência artificial, nesse ano de 2026, nem se fala nisso, né? É vários vídeos novos, vídeos de frutas falando, de legumes falando, de carros falando. Então, a cultura pedagógica digital está muito em alta. É professores por avatar falando. Então, isso é bom também. E é um outro ponto que a gente alerta aqui, que eu alerto, né? Nós, professores, estamos aqui numa palestra no Congresso Nacional de Professores, que nós precisamos também se formar quanto a isso, a essa nova cultura digital. Infelizmente, a gente aprendeu muitas coisas sozinho, e agora a gente tem um auxílio ainda por meio online, né? Mas ainda falta aquela formação presencial sobre inteligência artificial e sobre outras coisas, né? Papel docente ampliado. Nosso papel docente além do nosso conteúdo que a gente ministra, a gente tem que fazer um papel docente mediador de tecnologia, a gente ensinar como o aluno usa a ferramenta tecnológica adequadamente. Então, se tornou um papel muito importante. Ele ampliou. A gente ganhou novas funções, né? A gente ganhou novas tarefas no dia a dia ali na sala de aula. Então, Keynes que fala, né, que as tecnologias não transformam a educação, transformam as pessoas que podem transformar a educação. Então, a tecnologia vem para ajudar o professor se reinventar e a partir disso, transformar a educação, né? Então, isso é muito importante. A tecnologia não vai conseguir mudar sozinha, mas ela vai nos auxiliar para que isso aconteça. A escola que ainda existe, mas já está nascendo, ou já até nasceu, né? A gente fala que é o que eu propus, né? A palestra já fala. Escolas que ainda não existem. Elas estão preparadas para formar os professores de amanhã? Quem forma os professores do amanhã? Ainda, né? A escola que existe agora, a gente tem já o ensino híbrido, que é aulas online, algumas aulas presenciais. Nós temos o ensino flexível, que já é realidade, né? O aluno, por exemplo, vou usar o exemplo do EJA aqui na rede estadual paulista, né? Que a partir deste ano a educação de jovens adultos começa a ser um EJA flexível. O aluno ele estuda em casa, faz a prova na escola, então ele vai ter uma flexibilidade maior, ou também outras redes, os centros educacionais SESI do Brasil já faz um EJA assim, que é 80% à distância e 20% presencial. Então, a escola já existe, já está se modificando, já está se adequando às legislações que foram modificadas. Não tem mais um ensino ainda, tirando a educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos finais, e o ensino médio, que ainda, quando os estudantes estão na idade adequada, eles são 100% presenciais. Mas no ensino superior e na educação de jovens adultos, a gente já tem esse ensino híbrido e flexível. Educação conectada com a vida. A gente tenta fazer essa realidade, né? Então, a educação, diante desse ensino híbrido e flexível para a educação de jovens e adultos e ensino superior, se tornou uma educação que foi
que, que teve que se tornar conectada com a vida, né? Que teve que se encaixar no dia a dia da sociedade, principalmente os cursos EAD. A partir de agora, em 2026, a gente tem ainda as graduações em EAD. Nós não temos mais alguns cursos que não podem mais ser oferecidos em EAD diante de tudo que estava acontecendo, né? A gente fala que os profissionais estavam sendo formados, ganhando os diplomas sem conhecimento. Então, isso foi o que o Ministério da Educação, junto com vários órgãos da educação, criaram a legislação e novas normas para a educação à distância. Como os cursos de licenciatura não são mais oferecidos remotamente, são presenciais. É claro que essa legislação vai dificultar um professor decidir ser professor, porque aquela pessoa, né, que precisa ajudar em casa com a condição familiar, condição financeira, às vezes vai olhar um ensino à distância, ele sonhava em ser professor, mas sabemos que isso não é o sonho de muitos jovens hoje em dia, atualmente, isso não é. Ele vai ver que não tem mais essa possibilidade, né? Que a educação se conectava e se encaixava no seu dia a dia. Ele vai escolher outra profissão. Então, teve um período de humanização, né? E lembrando, essa humanização foi a ideia da educação de jovens e adultos flexíveis, um ensino superior flexível, um ensino híbrido. Não é que eu defenda a escola, a educação de jovens e adultos 100% EAD ou flexível. Mas a gente sabe que a gente está falando de uma educação de jovens humana. São pessoas que já passaram da idade correta, que infelizmente não conseguiram frequentar a escola e não tiveram seu estudo na idade correta, mas que além do trabalho está buscando um conhecimento a mais, não só um diploma, mas aprender a ler, aprender a fazer cálculos, aprender como a realidade, né? Como o mundo funciona. Então, teve essa humanização. Então, a escola está passando por essa humanização. E nem sempre foi assim. Então, o público é humano, né? Mas as escolas nem sempre foram humanizadas. Então, teve uma reinvenção constante, que ainda, na verdade, uma reinvenção constante que ainda está acontecendo. E está longe de acabar. Porque todo dia a gente tem uma inovação tecnológica, né, que nos faz refletir e como a escola vai se encaixar nesse contexto. Aí fica a pergunta: e quem forma os professores do amanhã? Será que as universidades estão prontas para formar os professores do amanhã? Será que os sistemas de ensino, rede estadual, rede municipal, ou vários sistemas de ensino que a gente tem, estão prontos para formar o professor do amanhã? As comunidades de prática estão prontas para formar o professor de amanhã? O próprio professor está pronto para o professor de amanhã? Várias perguntas que a gente se coloca em dúvidas, né? A gente não sabe. A educação está sendo transformada e ainda continua sendo transformada, continua sendo repensada, reinventada, né? Mas eu vejo que os professores do amanhã, que as instituições ainda não estão prontas para isso. Como eu falei, a gente sabe que no dia a dia está tendo uma mudança. E Freire já falava: ninguém forma ninguém. Os professores se formam em comunhão, na prática e na reflexão sobre a prática. A gente tem
a universidade, a gente tem o sistema de ensino, a gente tem a comunidade prática, a gente tem a escola, a gente tem nós mesmos professores, e a gente acaba se formando em trocas de conversas, de troca de experiência. E essa troca de experiência faz refletir sobre a nossa prática. Então, isso é o que nos faz informar em relação à nossa profissão, a troca de experiência e a reflexão. Então, e é graças à universidade, ao sistema de ensino, que ele nos beneficia para isso, que faz com que a gente tenha uma formação crítica, um novo pensar sobre a educação. A favor de quem formamos professores? Aí é uma outra pergunta que a gente fala de formação continuada, a gente fala que o professor precisa estudar, continuar estudando, o professor continua aquilo e aquilo, mas a favor de quem que formamos professores? Eu também fico me perguntando. Eu trabalho com formação de professores, mas para quem que eu formo professores? Quem é isso? Para que isso? Às vezes eu me pergunto, é necessário formar professores ainda? Ter a formação continuada? Eu sei que é, mas às vezes eu fico em dúvida sobre isso. A inovação, né? Formar professores entra em inovação. Que a inovação vai ser composta pela teoria mais a prática, mais a política, né, com as normas. Então, quando eu vou formar professor, eu preciso mostrar a teoria, mas eu preciso mostrar a prática dessa teoria. Eu não posso. Aí, além da prática dessa teoria, eu preciso mostrar a política, as legislações sobre essa prática. O que eu posso, o que eu não posso. É como eu falei lá atrás, em alguns slides anteriores. Fazer um curso por fazer é mais um diploma. Se eu faço um curso, eu aprendo a teoria, mas eu não tenho aonde aplicar, e eu não aprendo como eu posso aplicar, né, diante das legislações que a gente tem no campo educacional, não é inovação. Então a gente precisa pensar muito bem isso. Professor como protagonista e autor. O professor ele precisa ser o foco da formação, ele precisa ser o protagonista da formação, e nós, professores, que somos os formadores, no caso, né, nós precisamos fazer o papel de mediador. Os professores, eles têm que ser o protagonista, eles precisam ter a troca de experiência, como acabei de falar da frase do Novoa, né? Os professores precisam trocar as experiências para ter uma reflexão crítica e para ter uma mudança efetiva na sua prática. E na formação de professores, né, com esse protagonismo dos professores, ele acaba se tornando os autores. E nós, formadores que estamos à frente, a gente acaba se tornando o mediador. E é o papel correto, e é o que eu defendo diante da formação de professores. Formação como ato emancipador, né? Então, a formação precisa ser uma coisa que vai é, emancipar o professor, que vai deixar com que ele faça sozinho, com que mostre caminhos, com que ele aprenda a caminhar. A gente mostra como fazer, mas ele vai ter a sua emancipação e o seu caminhar sozinho. Toda prática educativa é uma prática política. Freire já nos diz isso, né? Então, a gente aplica uma prática educativa e a gente também faz uma prática política ali na sala de aula. Então, a gente já trabalha também essa questão política no meio educacional. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Então, o professor da manhã precisa desenvolver vários quesitos. Pensamento crítico, né? É difícil falar em pensamento crítico sem eu ter uma fundamentação teórica grande. Eu preciso ter autores onde eu vou me basear, é, argumentos que vai defender a minha opinião, para não ser mais uma crítica ou um pensamento crítico sem relevância, sem importância.
Você precisa ter a autoria docente, né? Você fez aquilo, eu pensei nisso, eu planejei aquilo, então é uma coisa sua. A autoria docente é muito importante nesse momento que a escola está passando e nessa nova formação de professores. Ética digital. Eu preciso conhecer o que pode eticamente eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Nós temos legislações para tudo. Em relação ao plágio, a gente sabe, né? Se eu copio alguma coisa de algum lugar e colo em outro, uso no meu trabalho, eu plagiei. A gente sabe que as legislações sobre o uso da inteligência artificial na educação ainda estão sendo estudadas, então a gente não tem uma legislação de fato que pune essa questão. Mas mesmo que não tenha uma legislação, eu preciso saber o que é ético nesse meio digital. Flexibilidade pedagógica. O professor da manhã vai ter que ter uma grande flexibilidade pedagógica, né? Porque o público está mudando, a geração dos estudantes estão mudando. Na verdade, já mudaram, né? Não é igual antigamente, na década de 80, 90, ou ali na década de 2000 a 2010, não são mais os mesmos. Já são uma geração que a gente precisa sim ter uma flexibilidade pedagógica. E isso é que o professor de amanhã precisa desenvolver e já está em desenvolvimento, mas ainda vai levar um pouco de tempo para a gente desenvolver tudo isso que a gente tem para viver essa nova educação, né? Capacidade reflexiva, né? O professor ele precisa refletir sobre seus atos, sobre a questão quando a gente fala de conteúdo, a gente precisa fazer uma reflexão, pensar, uma analogia, a gente precisa é, verificar tudo isso, né? Não só verificar, mas a gente precisa pensar, refletir sobre nossos atos, ou como vai ser a educação do amanhã. Alfabetização sociotecnológica, né? Então a gente já aprendeu isso. Então, sociotecnológica, a questão da sociedade com a tecnologia, a gente está tendo que aprender isso no dia a dia. E é difícil, né? É uma questão que é uma questão social referente à tecnologia. Então, a alfabetização tecnológica, a gente já está tendo e já estamos aprendendo sobre isso. Da formação tradicional à formação digital crítica. O professor, é, o professor reprodutor, ele também, né, ali na sala de aula, quando ele reproduz alguma coisa, ele é um professor autor, porque ele está trazendo uma autoria para os estudantes. Então, ele vai reproduzir alguma coisa que às vezes não é dele, mas quando ele reproduz isso lá na sala de aula, o público vai entender que é uma coisa dele. A tecnologia como um acessório. Ela veio para auxiliar o professor da manhã, o professor de hoje, o professor de ontem. Então, a tecnologia ela é uma mediação que vai ajudar no contexto da nossa formação, na formação do professor do amanhã. A metodologia expositiva já teve uma modificação, né? Então, a gente teve a formação tradicional, que a gente tinha um professor reprodutor lá atrás, agora foi mudado, como eu comentei, para um professor autor. Tecnologia como acessório, agora é uma tecnologia como mediação. A metodologia expositiva ainda existe, não é que a gente não pode dar uma aula expositiva, a gente pode. Mas a aula expositiva agora tem que ser a dialogada, com perguntas disparadoras, perguntando sobre o conhecimento prévio. Não é mais aquilo, o aluno tem que saber, o aluno tem que saber, ele tem que saber e tem que saber. Não é mais assim. E a metodologia expositiva, ela
entrou no lugar das metodologias ativas, onde a gente sabe que existe várias metodologias ativas que fazem parte da educação agora. A avaliação por memoração, né? Eu falo para os meus alunos ainda na educação básica que a avaliação em relação à área de ciências exatas, não adianta você memorizar o conteúdo, a conta, né, no caso, porque se muda uma vírgula, ele acaba com a sua memoração. Com a sua memoração, não, com o conteúdo que ele memorizou, que ele gravou, porque essa avaliação já não existe mais. A avaliação ela se tornou processual. A avaliação não pode ser definida só pela nota no dia da prova. Ele precisa pensar na questão antes, né? Ele precisa pensar na questão que a memoração é muito mais que isso, então ele precisa pensar que a avaliação agora se tornou processual. A aprendizagem transmitiva, ela anteriormente ela estava muito em alta, só que agora a aprendizagem transmissiva, né, é, é a construção do sentido agora. A aprendizagem tem que ter um significado, um sentido para que ele consiga aprender, para que ele tenha uma construção do sentido na questão do conteúdo. E tudo isso que está aqui serve para a formação dos professores, né? Do que a escola precisa formar no professor do amanhã. Da formação tradicional à formação digital crítica, né? José Moran já fala, a inovação não está na tecnologia, mas na forma de pensar a educação. Então, eu preciso pensar a ferramenta tecnológica, a minha forma de fazer, as minhas metodologias, a minha forma de transmissão do conhecimento. A tecnologia somente não é inovação. A gente sabe disso. Caminhos possíveis. Fortalecer a formação inicial. Com a proibição da legislação, né, em ensino à distância, a gente sabe que a formação inicial, voltando a ser presencial, vai ter um fortalecimento maior. A gente vai acabar com algumas lacunas. Formação continuada contextualizada. Eu volto nesse outro ponto, né? A gente precisa ter uma formação continuada que faça sentido. Não mais um curso para fazer. A escola nos enche de curso, pede para fazer isso, aquilo, mas não conversa com o contexto do dia a dia. Isso se torna inútil. Não é formação continuada isso. Então, a gente precisa ter uma formação e a escola precisa mudar, a Secretaria de Educação precisa mudar e fazer uma formação continuada contextualizada, que conversa com a realidade. Não adianta querer entrar só na mídia do momento e trazer uma formação de uma coisa nova, mas que não se conversa com o contexto da realidade. E a gente sabe que a gente passou já como professor, a gente já teve várias formações continuadas e não teve contexto, não teve sentido nenhum para a gente e se tornou só uma coisa que a gente pegou o diploma e guardou na gaveta, né? Então, um apoio institucional. Então, a escola precisa dar um apoio para o professor do agora, do professor do amanhã, e entra aquilo também, né? Uma valorização docente. Não é questão de só ganhar um salário bom. Não é questão de ganhar um X. O que adianta você ganhar o X se a cobrança não condiz com o que você ganha, não condiz com a realidade que a gente vive? Isso não é valorização docente. É igual, não é questão de a gente fazer formação continuada e ganhar um pouquinho a mais. Claro que é bom ganhar um pouquinho a mais por cada diploma, mas
E isso é uma valorização docente. Então, eu defendo que, sim, a cada mestrado não, né? Normalmente a gente faz um mestrado, um doutorado ou uma especialização, lato sensu. A gente precisa ter uma valorização docente, mas não é só isso. Eu preciso é, melhorar o contexto onde o professor está inserido, e isso é uma valorização docente. Inovação educacional acontece quando a teoria, prática e política caminham juntos. Se a teoria não caminha com a prática e não caminha com a política educacional estadual, federal, municipal, não existe nenhuma inovação educacional. Isso não existe. Então eu deixo uma mensagem final. Não é sobre preparar professores para a escola ideal. É sobre formar professores capazes de reinventar a escola possível. Então os professores precisam repensar, a escola precisa repensar. Nós não vamos ter escolas ideais. Mas é como não é sobre preparar os professores para a escola ideal, é formar professores capazes de reinventar a escola acessível, a escola possível. Então, eu deixo essa mensagem final para vocês, né? E agora eu pergunto, né? Vocês podem colocar aí no chat. As escolas de hoje, as escolas que ainda não existem, né? Quem forma os professores do amanhã? Você acha que a gente já está pronto para o professor do amanhã? As escolas estão prontas? Os centros universitários, os sistemas de ensino, será que estão prontos para o professor da manhã? Aqui algumas referências que fundamentaram essa palestra, né? Então eu não trouxe uma coisa só por trazer, mas sempre uma reflexão fundamentada, uma questão, uma prática fundamentada para ter relevância para vocês, né? Nós estamos aqui num congresso de educação. O slide eles vão disponibilizar para vocês, vocês conseguem acessar cada artigo, livro que está aqui, caso vocês queiram aprofundar em algum contexto que está aqui, que foi dito por mim aqui nessa palestra. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui no Congresso de Licenciatura. Tem o meu e-mail aqui, minhas redes sociais, se você quiser ver um pouco do meu trabalho, tem meu site onde eu divulgo todo o meu trabalho, meu conhecimento um pouco, né? Compartilho com outros professores. E se quer conhecer mais alguma coisa, algum projeto, entre em contato comigo pelo Instagram e aí lá a gente vai trocando experiência. Mais uma vez, muito obrigado e até breve.